Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Livro de 2 Samuel, capítulo 18. A morte de Absalão. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe e outro terço sob o comando de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco. Ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Então disse-lhe o rei Davi: o que bem parecer aos vossos olhos, farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abissai e a Itai, dizendo: benignamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi derrotado o povo de Israel diante dos servos de Davi. Naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que o bosque consumiu do que os que a espada consumiu naquele dia. Repetindo: porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que o bosque consumiu do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos do rei Davi. Absalão ia montado num mulo que entrou debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho. Pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem, fez saber a Joabe e disse: eis que vi a Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: assim que o viste, por que o não feriste logo ali em terra? E forçado seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão. Ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles
o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercavam 10 moços que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e parou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram a Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova. Levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. Chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, por isso até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. A tristeza de Davi, diz o título. Então disse Aimás, filho de Zadok: deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor Jeová o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cuse: vai tu e dize ao rei o que viste. E Cuse se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após Cuse. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, disse Aimás, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e ultrapassou Cuse. E o rei Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro, e levantou os olhos. Olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. Então a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem, correndo só. Então disse o rei: também traz este novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei: paz! Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor Jeová, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Aimás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que chegou Cuse e disse: anunciar-se-á ao rei meu senhor que hoje o Senhor Jeová te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cuse: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Cuse: sejam como aquele jovem os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera
que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Repetindo. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Joabe repreende Davi, capítulo 19. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei Davi por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às fortadelas na cidade, como o faz quando envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto e gritava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando tu aos teus inimigos e odiando aos teus amigos, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, estarias bem contente. Levanta-te agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor Jeová te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. Maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei Davi está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Davi volta para Jerusalém, diz o título. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos e nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que serieis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, serieis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: porventura não és tu, meu osso e minha carne? Assim me faça Deus o que bem entender, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo:
Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei do outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, com seus 15 filhos e seus 20 servos. E rapidamente passaram o Jordão adiante do rei. E atravessando a barca, para fazerem passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, quando ele passava o Jordão. E disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que pecou. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei, por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Mefibosete encontra-se com Davi, diz o título. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse Mefibosete: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento, nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, falsamente acusou a teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor, e contudo puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa. Que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: por que ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu: tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: fique ele também com tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Repetindo. E disse Mefibosete ao rei: fique ele também com tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. O encontro com Barzilai. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e atravessou com o rei o Jordão para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E Barzilai, muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era grande homem. E disse o rei a Barzilai: atravessa o rio comigo, e sustentar-te-ei em Jerusalém.
Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que eu suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei irá teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. Por que me recompensaria o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o teu servo Quimã. Vá ele com o rei meu senhor, e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã irá comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo atravessado o Jordão, e passado também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali foi o rei para Gilgal, e Quimã foi com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá, os homens de Israel: porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais por isso? Porventura comemos às custas do rei? Ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Por que, pois, não fizestes conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. A revolta de Seba, capítulo 20. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicre. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa sob guarda, e as sustentava. Porém, não as possuiu, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o 3º dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que ele tinha sido designado. Então disse Davi a Abissai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicre, do que Absalão. Por isso toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos.
Então saíram atrás dele os homens de Joabe e os quereteus, os peleteus e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicre. Chegando eles, pois, à pedra grande, que está junto a Gibeão, Amasa veio diante deles, e estava Joabe vestido da sua roupa de guerra, e sobre ela um cinto, ao qual estava presa a espada nas suas costas, na sua bainha. E adiantando-se ele, lhe caiu a espada. E disse Joabe a Amasa: vai bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela e lhe derramou por terra as entranhas. E não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicre. Mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele e disse: quem há que queira bem a Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho. Mas vendo aquele homem que todo o povo parava, removeu a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E, como estava removido do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicre. E ele passou por todas as tribos de Israel até Abel, Bet-Maaca e a todos os beritas, e ajuntaram-se e também o seguiram. Vieram e o cercaram em Abel de Bet-Maaca. Então levantaram uma barragem contra a cidade, e isto colocado na trincheira. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe: chega-te aqui para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: tu és Joabe? E disse ele: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. E disse ele: ouço. Então falou ela dizendo: antigamente costumava-se dizer, certamente pediram conselho a Abel, e assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor Jeová? Então respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre. Eles a lançaram a Joabe. Então este tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Os ministros de Davi, diz o título,
Joabe estava sobre todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiadá, sobre os quereteus e sobre os peleteus. E Adorão sobre os tributos. Josafá, filho de Ailude, era o chanceler. E Seva, o escrivão. Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era o oficial mor de Davi. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com a vida de todos os teus amigos e familiares, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja